Bem-vindo ao Disrupção, podcast da ABRH Amazonas. Estamos dando continuidade sobre o tema da inovação na prática. No episódio anterior, nós tivemos aqui a Clarissa, que falou sobre diversas inovações na área de saúde, falou também sobre o evento que vai ter agora do RH Innovation, da ABRH, o primeiro evento que nós estamos fazendo de inovação voltado para RH. Então, não perca. E hoje, temos aí uma continuação. Meu nome é Luciano, desculpa, esqueci de me apresentar. Você já me conhece, meu nome é Luciano, eu sou sócio da Saúde Atende, uma empresa de saúde, tenho também um ecossistema de soluções de saúde e divido esse episódio aqui ao lado da nossa querida Marcela, que também é voluntária. Marcela, se apresente, por favor. Então, sou Marcela Viana, sou Head de Recursos Humanos na DDL Associados, sou especialista em psicologia positiva e também faço parte da BRH do Conselho Fiscal. Isso aí. 2 voluntários aqui, na verdade 3, que tem os nossos convidados, Sim, né, Marcela? Exatamente. Nossos convidados também estão presentes com a gente na BRH. Tá? Então, vamos lá. Então, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, tá? Eu apresento para vocês o Cleiton Domingues, que é diretor de Recursos Humanos na Bemol, onde atua há 27 anos, é mestre em gestão de pessoas pela FGV, EASP e possui MBA em Marketing e Logística. Além de especialista em comunicação, também entusiasta de tecnologia e tem se dedicado intensamente à aplicação de inteligência artificial na área de RH. Bem-vindo! Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Bemol e também a BRH, que a gente está aí juntos nessa gestão e espero que a gente tenha um bom papo aqui hoje. Vamos falar bastante de tecnologia e de AI, é isso que eu espero. Também temos aqui o Jonivaldo Miranda, mais conhecido como Johnny. Não vou conseguir chamar Jonivaldo. Não consigo dar muito tempo. Ele é administrador em recursos humanos, psicanalista, especialista em gestão de pessoas e projetos, coach de carreiras e palestrante. Possui especialização em governança corporativa e ESG pela FGV, atua como head de pessoas e cultura organizacional, além de diretor de sustentabilidade e diversidade, com forte engajamento em projetos sociais e ambientais na Amazônia. Muito obrigado pela sua presença, Johnny. Muito obrigado também nesse sentido de voluntariado da BRH Amazonas. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre IA e também sobre como é que ela está transformando aí o futuro das organizações. Muito bom. Então, a gente já vai começando aqui o bate-papo, fazendo aqui um questionamento para vocês, para iniciar uma inovação, deve incluir uma cultura que envolva pessoas, e cultura também. Como esses 3 conceitos conectam o cotidiano de vocês? Pessoas, cultura, inovação. Olha, acho que eles estão interligados, Acho que o grande segredo das organizações que têm conseguido transformar tecnologicamente as suas empresas e aderir a esse momento fantástico que nós vivemos é quando entende que esse tripé trabalha junto. Não tem nada que possa ser feito que não seja através das pessoas. E as empresas ainda, em alguns cases, a gente vê ali alguém martelando tecnologia na cabeça de quem não está entendendo porque aquilo está sendo martelado. Então, esse tripé ele precisa funcionar bem. A minha visão é que começa pelas pessoas. Não mude a cabeça das pessoas, não mude as pessoas. Ajude as pessoas a mudar seu mindset, a pensar tecnologia como parte do seu processo. Assim, as pessoas têm medo da tecnologia. Quando começaram a falar em IA, eu lembro assim, falava, nossa, não estou entendendo. Primeira notícia que vem, olha, redução. A gente está comentando isso ali fora. Olha, tais empregos, tais carreiras não vão existir em 2030, Saiu lá um relatório. Acho que começa diferente, começa falando, olha, vem cá, vamos sentar. Olha as oportunidades que nós temos para a sua carreira. Está aqui, ó. Você pode ser hoje 5 vezes mais produtivo. O Brasil tem um problema sério de produtividade, a gente não pode deixar de tocar esse tema, Você pode ser mais produtivo, você pode ser mais ágil, você pode desbravar várias frentes com a tecnologia. E a IA, assim, ela veio e escancarou de vez. Então, eles trabalham juntos, mas a base dessa pirâmide são pessoas. Eu acho que a gente começa o trabalho por pessoas. Com certeza. Perfeito. Complementar, falando que
parte desse processo também é como aquelas empresas vão olhar a sua cultura, né, centrada lá nas pessoas. Quando a gente fala sobre IA, sobre transformação... Agora, recente é IA, né, mas antes a gente falava sobre transformação digital. E quando a gente falava há 5 anos atrás, 7 anos atrás, sobre transformação digital, o primeiro... No olhar do colaborador, ele entendia que a gente ia fazer substituições. No olhar do gestor, do dono da organização, a gente tem o olhar de trabalhar em empresas familiares, então a gente trabalha com os donos. Para eles, era a redução de pessoas. Né? Falar, queridos, calma. Né? Agora eu quero melhorar a experiência do colaborador. Agora eu quero dar mais produtividade. Agora eu quero trabalhar a segurança psicológica. Agora eu quero tratar o colaborador no centro. Se isso, a transformação digital no passado, se isso vai me gerar a redução de pessoas, a melhoria de processo, acho que é uma consequência. Né? E eu acho que a mesma questão agora, de novo, é da IA. Né? Então, a IA chegou nas nossas organizações e a gente precisa entender, né, o que cada organização está preparada para fazer com esse processo. Né? Inicialmente, o colaborador pensa que eu vou substituí-lo, o gestor, dono da organização, acha que eu vou demitir todo mundo e colocar, né, a IAzinha lá para responder as mensagens, né, para responder o nosso colaborador. E inicialmente eu posso fazer isso, posso construir esse tipo de soluções, mas a base vai ser sempre a minha cultura. Se a minha cultura for completamente centrada nas pessoas, eu preciso entender, né, como são os prompts dessa IA para que ele continue sendo acolhido, para que ele continue tendo o atendimento empático ou que ele continue se sentindo no centro das nossas relações. Profundo, né? Gente, é impressionante, porque assim, quando a gente fala o Cleiton falou muito sobre o negócio de cultura, né? Vocês dois, cultura. É muito difícil você mudar a cultura. E aí nós estamos aqui de frente para 2 pessoas de relações humanas, um de varejo, outro de indústria, ambos segmentos que mudar cultura não é um processo simples. Sim. Né, na minha concepção. E aí, Cleiton, assim, aprofundando um pouco mais no varejo, tua área, teu segmento, 27 anos, agora promovido a diretor, parabéns aí pela promoção, mais do que reconhecido, mais do que merecido. Essa questão, assim, de mudança de cultura dentro da Bemol, o setor de recursos humanos, o setor de RH da empresa, liderando o processo de inovação. Exato. Como é que foi esse desafio, quando começou esse processo, e se você puder abrir um pouco mais assim, os primeiros passos desse início de mudança de cultura, para que as pessoas possam entender de que assim, certamente não foi do dia para a noite e não foi simples. Né? Então, como é que foi esse start aí de mudança de cultura dentro da Bemol? Acho que o importante aqui é entender que essas construções são feitas entre áreas. Né? Então, o RH não fez sozinho, nós definimos a estratégia da organização. A estratégia da organização é passar pelo desenvolvimento tecnológico. Isso começou bem lá atrás, antes da IA, e se aprimorou agora com a IA. Isso é acordado principalmente com tecnologia. Tecnologia tem um papel extraordinário, gigante dentro do processo das empresas, mas nós, áreas de negócio, eu, RH, um comercial, um marketing, tem dezenas de necessidades. Olha, eu preciso de um relatório, eu preciso de um dado mais rápido, eu preciso de um programa, E a gente ficava ali, atrapalhando a atividade principal de tecnologia, que é fazer a fábrica rodar, que é fazer a loja funcionar bem, a farmácia, o serviço financeiro, o app, porque eu precisava de alguma demanda para o dia a dia. Então, acordamos os papéis. Os papéis são, olha, tecnologia, o teu papel aqui é tecnologia de alto impacto. É aquilo que vai mexer nos ponteiros da organização. É o cliente, a experiência em loja e área de negócio, vocês precisam serem capazes de automatizar os seus processos, alcançar aquilo que vocês necessitam no dia a dia, sem interferir no dia a dia de tecnologia. O que vocês precisam? Olha, a gente precisa de um banco de dados acessível e a gente precisa entender de outras tecnologias. Quais são? A gente começou lá atrás com Python. Então, tá bom. Nós, RH, vamos ensinar Python para todo mundo. RH, vamos ensinar todo mundo a acessar o banco de dados.
RH, vamos ensinar todo mundo a utilizar as ferramentas lá. Microsoft tem Power BI, fantástico, todo mundo usa, mas meia dúzia de pessoas sabia criar lá um dash no Power BI. Você cria automações, olha, esse relatório, esse dash gera um relatório que pode ser automatizado e enviado para quem você quiser, no momento que você quiser, no formato que você quiser, com essas ferramentas. Eu tinha lá milhões de linhas no Excel que o Python trata de maneira muito mais rápida. Então nós começamos a ensinar as pessoas das áreas a utilizarem essas ferramentas. Começou no RH, a gente montou ali um lab. Assim, pegamos algumas pessoas, pegamos jovens, talentos, assim, geralmente um estudante universitário, não necessariamente tecnologia, mas que conhecia de alguma ferramenta, colocamos no mesmo grupo e saímos polinizando ali, igual uma abelhinha. Olha, está aqui conhecimento, está aqui, você pode fazer isso. E isso foi criando... E aí é mudança cultural. Isso aqui era feito via tecnologia. Precisava de um relatório? Pede para tecnologia, pede para o TI, né, que a gente chamava de TI. Não pede para TI. Você vai criar aqui dentro, então aqui as ferramentas. Eu não sei fazer, então vamos aprender. Não vou te substituir. Calma lá. Você vai aprender, você é capaz. Então a gente saiu polinizando, ensinando as pessoas a utilizar essas ferramentas. Em um tempo curto, até por esse processo, as áreas eram capazes de fazer as suas próprias entregas. Então eu não precisava, olha lá, eu preciso colocar uma frente nova para tratar os dados dos 4.000 colaboradores ou dos meus 1.000 candidatos que passam lá no processo seletivo de contrato, em média 700, 800 pessoas por ano. Então tem muito processo seletivo acontecendo nesse meio. Como é que eu trato isso? Marketing, olha, o resultado das minhas campanhas, como é que foi com o Google, Então, o comercial, olha, eu tenho que me preparar, está chegando agora, estou na cheia, daqui a pouco chega a seca, como é que eu tenho... Então, cada uma dessas áreas foi adquirindo conhecimento de como tratar e manipular os seus próprios dados. Não era tecnologia. Porque você pede um relatório, aí quando chega o relatório você fala, olha, não era isso que eu precisava ver. Olha, aí o cara fala, e aí vão lá, então assim, olha, faz um MVP, entrega rápido, testa, experimenta. E isso começou a virar cultura dentro da organização. As pessoas começaram a entender que elas eram capazes de fazer a sua própria... E a liderança, que tem um papel essencial nesse processo, começou a aprender a fazer os prompts corretos. Olha, eu preciso disso daqui. Isso aqui não está legal. Óbvio que se faz um monte de coisa que depois não se usa. Mas se aprende muito com os erros e com os acertos desses processos. Então a gente foi puxando essa cultura de que nós somos capazes de realizar sem a necessidade de tecnologia. Então, olha, quando você via, tinha gente lá rodando lá um processo com machine learning, tinha lá um outro processo com tecnologias que antes eram exclusivas da área de TI e que estavam presentes dentro das áreas de negócio. Então, RH foi puxando esse processo e o mesmo aconteceu com a IA e a gente pode comentar mais à frente quando a gente for falar do ChatGPT, mas num processo muito parecido. Olha, dá para fazer disso aqui, vamos fazer? E a cultura da transformação, da mudança já estava pronta. Porque tecnologia segue com seu papel primordial, melhorou toda essa base, me deu um banco de dados, um data lake muito melhor. Assim, olha, e o que você precisa que não está lá? Olha, eu preciso do dado X. Eles pegam esse dado, olha, eu preciso desse dado em tempo real, eu preciso desse dado em D-1, porque coisa que não precisa de tempo real. Está lá. Agora você vai lá e vai minerar lá de dentro da maneira que você precisa. E aí esse processo fluiu. Então a gente inseriu uma tecnologia uma cultura de tecnologia para a organização como um todo. Todo mundo tem lá o seu lab. Todo mundo tem as pessoas que transformam. Eu não preciso necessariamente de tecnologia. A tecnologia consegue focar naquilo que é o negócio dele, que é a loja funcionando bem, que é o centro de distribuição funcionando bem. E isso tem fluído muito bem dentro da Bemol. Maravilha. Perfeito. Eu acho incrível que são os aprendizados que fazem exatamente a gente olhar, né, o mesmo assunto, se inspirar, né, porque o que a gente comenta aqui são inspirações, e a gente sente de forma diferente. Né? O Cleiton tem a experiência no varejo e a gente tem a experiência da indústria, no qual o Cleiton e a Bemol também foram as nossas inspirações. Né? Lá, na indústria, nós construímos também,
o Labs, né, para ajudar nesse processo da transformação digital. Inicialmente, a gente falava sobre os papéis, né, porque o gestor ficou meio tipo, ok, eu vou ter que programar em Python, eu vou ter que programar em Python, senhor Johnny, agora? É isso que você está me dizendo, queridos? Vamos aprender, né, o RH, e eu acho que esse também, especificamente aqui, puxando sardinha aqui para o nosso papel, a gente comentava sobre o quanto, né, 27 anos e aqui 10 anos na mesma empresa, o quanto a gente não se sente, entre aspas, cansado, porque a gente sempre está fazendo novas atividades, ou a gente, como head de pessoas, a gente sempre está trazendo o que a sociedade está trazendo e traduzindo frente à cultura, né? Então, quando a gente começou acho 6 anos atrás, com o laboratório, a grande decisão, uma das decisões que a gente tinha era exatamente esse processo, né? Nós vamos centralizar, fazer um grande laboratório onde vão ter os desenvolvedores e quando você solicitar, vão ter alguém para transformar a tua solicitação num Python ou não. Nós vamos levar o conhecimento para as áreas e lá você, mas do teu lado também já tem alguém que entende da linguagem de Python e de toda, na época, a linguagem que a gente exigia. Então, acredito que para o varejo seja mais tranquilo fazer, né, esse navegar, porque a atividade não tem tantas máquinas assim dentro dos processos e o olhar para a tecnologia é menor, né, é muito mais as interações humanas. Para a gente também tem um desafio de máquinas, né, além dos processos administrativos, a gente também tem uma gama de processos que são processos industriais e que exigem muito mais de programação de Python, exigem muito mais do que uma simples transformação digital. E faz com que a gente olhe os cenários, né, e vejam os nossos momentos. Inicialmente a gente começou com o laboratório próximo do que a Bemol construiu e depois a gente entendeu, a gente precisa trazer esse conhecimento para as áreas, né? A gente precisa descentralizar e fazer com que essa cultura, a gente forme mais pessoas, forme mais profissionais e talvez agora para a gente fala daqui a pouco na IA, para a gente com esse aprendizado que a gente teve agora a gente fala, não, lembra como a gente fez há 5 anos atrás? Pega o modelo que a gente fez, vamos verificar o que nós tivemos de aprendizado para que a gente consiga fazer novamente essa nova onda de conhecimento a partir dos nossos aprendizados que a gente teve no passado. Perfeito. Vocês acham assim que a comunicação é algo primordial, né? Principalmente para quando vem essa mudança de cultura, né? Porque muitas vezes a gente só quer implementar, mas a comunicação às vezes é muito falha, né? Porque nem sempre aquilo que eu entendo, a outra pessoa vai entender da mesma forma. E como é que vocês acham que isso pode trazer a liderança para isso, né? Porque eu vejo que é muito importante o papel da liderança, até para ajudar os recursos humanos, isso eu falo também como conhecimento de causa, né? Para que eles entendam que às vezes não é um modismo, né? Que a gente está trazendo aquilo uma forma de inovação. Como que vocês veem isso? Eu vejo a gente como vantagem de novo, porque a gente trabalha em empresas familiares. Então, a gente tem a facilidade de trabalhar com os donos da organização. Uhum. Então, esse empoderamento para os assuntos atuais é muito importante que eles estejam conosco, né? Então, em toda a nossa jornada de transformações, das várias transformações que a gente já passou nos últimos 10 anos, a gente comentava lá fora os ciclos que a gente vem fazendo, né? Vamos falar sobre isso. E agora nós estamos falando sobre isso. Possivelmente daqui a 1 ano a gente vai estar aqui falando sobre nova onda, sobre o quanto a gente, como Red, vem para transformar as organizações. E quando a gente tem, no caso de empresas familiares como é a nossa, conosco, a mensagem fica muito mais direta, né? Fica muito mais clara. Então, todo o início desse movimento, eu acordo, olha, eu preciso da senhora, né, 30 minutos e está aqui o seu texto, vamos organizar a sua fala, eu preciso que a senhora dê este recado, né, para que quando o RH for fazer o seu papel, todo mundo já esteja ali alinhado, que não é só o RH que está indo por trás, já tem uma oitiva desse processo. Marcela, a minha opinião é que a alta gestão precisa estar envolvida em qualquer um desses processos. Sem o apoio da alta gestão, acho que você foi muito feliz, você precisa das lideranças, né? E a liderança, ela segue aquilo que a autogestão determina. Então, eu já vi vários projetos de transformação digital e até projetos de IA fracassando porque parte de alguém com muito carinho, ou de um RH, ou de uma área de tecnologia, ou de alguém dentro da organização que entendeu esse movimento. Eu brinco que a IA ela é uma catequização, né? Eu tenho buscado catequizar pessoas, né? E quando a alta gestão fala, olha, isso aí vamos esperar. Não, aqui na empresa você não pode usar, não vou deixar você usar o meu dado dentro
do ChatGPT, dificilmente isso vai dar certo. Então, é importantíssimo que isso venha da alta gestão. Vindo da alta gestão, a comunicação do RH para que as pessoas entendam fica mais simples. Olha, está aqui, está no nosso planejamento, está aqui na nossa estratégia esse tema. A estratégia da minha empresa esse ano principal é IA. É a número 1. É onde a gente... onde tem todos os holofotes da empresa hoje estão em IA. Tem investimento altíssimos, tem programas internos, e a gente pode falar isso mais à frente, focado em IA. Então, vem de cima, RH ajuda as empresas a entenderem o momento, e começa pelas lideranças, porque a liderança é que vai transformar no dia a dia quem está abaixo dele, né? Quando a gente começou lá atrás a trabalhar Python, aconteceu o que o Johnny falou. As pessoas falavam, eu falava, não. Você vai entender para você saber o que pedir. Pelo menos solicitar. E aí, dentro das áreas, as pessoas começaram a transformar. Então, hoje, você vai em qualquer área da Bemol, tem alguém lá executando alguma coisa que você fala, pô, mas eu estou aqui no RH, está lá a psicóloga gerando um relatório em vários formatos, hoje principalmente com IA, que ela não fazia há 5 anos atrás, porque ela aprendeu uma ferramenta. Mas essa cultura vem nas organizações, transformações culturais, elas são difíceis, são lentas, mas vêm de cima para baixo. E com carinho, com atenção a quem está ali, olha, calma, vamos lá, nós somos capazes. Quando você perde alguém, você puxa aqui para o lado, olha, senta aqui comigo. Então, acho que essa atenção, e principalmente quem está numa empresa familiar, isso é muito importante, porque as pessoas são importantes nesse processo. Não é só um recurso, né? Não é um recurso humano. É alguém que tem ali uma entrega, que tem uma história e que a gente ajuda a transformar. Então, sim, as lideranças são extremamente importantes e sem elas nada acontece. É verdade. E você falou sobre a questão do chat, né? E eu lembro que do case que você... Inclusive o Cleiton vai estar palestrando, falando sobre um case da Bemol lá no nosso evento. Vou falar disso lá. Vai falar disso, né? Mas já dá um spoiler pra gente, essa questão aí do chat, porque vocês fizeram um investimento... Antes do evento, o Cleiton tem um outro evento, agora, final do mês, dia 31. Tá vendo? Tá vendo que é bom ter... Estará lá conosco, espero vocês lá. Estarei. Dia 31 de maio. Vocês que estão ouvindo a gente aí, estão nos vendo, por gentileza, tá chegando, hein? Já tá dia chegando. 31 de maio, já tem um evento super importante. Aqui nos próximos dias. Exato. E só para vender rapidinho o peixe do Cleiton aqui rapidinho. E esse evento que o Cleiton tá comentando, tá trazendo, além deles, da Bemol, que já são maravilhosos no assunto, tem vários convidados, né, que o Cleiton pode comentar aqui com a gente. 31 de maio, Vasco Vasques. Nós vamos fazer o BDXP, que é o Bemol Digital Experience. É a maior edição que nós realizamos. Ano passado a edição era para 300 pessoas, esse ano vão ser para 1.000 pessoas. Então, um espaço maravilhoso. Vamos ter espaço de startups, vamos ter espaço de parceiros, espaço de alimentação. E vamos ter muitos convidados, vamos ter gente de Manaus, vamos ter gente da Bemol, vamos ter o nosso diretor de tecnologia, vamos ter o nosso head de tecnologia, nosso head de infra, que também é vice-presidente da Abranet, vai estar lá para falar sobre IA. Vamos ter aqui o professor Edeleno, não sei se vocês conhecem, da Alfam, maravilhoso. Então, assim, pessoas fantásticas. Vamos ter atrações nacionais, vamos ter o head de IA da NVIDIA, vamos ter a gerente de IA da Microsoft, vamos ter agora, fechamos hoje com eles, eu ainda não sei quem é o palestrante, mas vamos ter a AWS, que é a Amazon Warehouse, que é a frente de digitalização e de nuvem da Amazon, e vamos ter a Databricks, que é essa ferramenta que atua com dados. Então, um grande evento. Imperdível. Eu acredito ser o maior evento de tecnologia já realizado aqui em Manaus. Perfeito. Tem toda uma agenda, né? Porque dia 31 tem o Cleiton, dia 17 de junho a gente também tem o primeiro RH Innovation da BRH Amazonas, lá no Teatro Manauara. Então, a gente também está falando aqui para vocês, então você que está ouvindo a gente aí, já se prepara para pegar conhecimento mais denso, dia 31 e dia 17. Dia 6 tem evento do RH disruptivo da
da Maureen, também exatamente. falando sobre, com a CIS, também falando sobre IA. Então, a gente percebe, tem outro parceiro maravilhoso, que é a Singular, que também está num projeto lindo. Sim. Eu participei de uma imersão. Ah, eu sei que você foi seu instrutor. É verdade. Não foi comigo? Não. Foi o teu, né? Foi comigo, dele. comigo. Acho que Foi você com foi o numa João. edição anterior a que Foi eu com o fui. João, eu acho. Então, a gente tem agora várias consultorias, né, várias associações fazendo movimentos relacionados a esse assunto. Logicamente que a BRH não podia ficar fora, então a gente já aproveita para você sinalizar e colocar na agenda. Meu primeiro pedido para o nosso presidente, como conselheiro, foi: quando é que nós vamos falar de IA? Ele já me entregou na hora. Tá aqui, ó. Temos um evento pronto. Achei fantástico sair. Eu queria entender o disruptivo, eu entendi, até porque eu conheço bem. E o Viva la Vida, que eu também fiquei super feliz quando eu entendi qual era o propósito. Sim. Tratar uma frente que eu acho que é muito importante. Então, mas voltando à sua pergunta. ChatGPT. 600 licenças. No ano passado, esse movimento era diferente. O ChatGPT chegou nas nossas vidas aí há 2 anos, quase 3 anos, e a gente começou a criar ferramentas de IA com um time de tecnologia, tem um time de ciência de dados, na versão 3.5. Chegou a versão 4, aquilo que a gente já tinha criado, a gente tinha treinado a IA, parecia um brinquedo de tão defasado. E a gente falou, olha, assim, eu acho que o caminho é diferente. Vamos primeiro fazer as pessoas entenderem o que é uma IA? Vamos colocar uma IA de qualidade na mão de todo mundo? Vamos. Hoje eu tenho um Gemini gratuito, está muito mais simples. Tem novidade, inclusive, no BDXP sobre IA na Bemol, mas eu não posso dar spoiler aqui, mas em breve. No evento? No evento vai ter lá, como encerramento, temos uma novidade da Bemol no tema IA. E aí a nossa estratégia foi, vamos pegar 600 licenças, custa $30 cada uma delas, e vamos entregar para 600 pessoas dentro da organização. Lideranças, tecnologia e pessoas que assim, todo esse time que já trabalhava com transformação, com Python, e foi fantástico. Assim, foi o nosso primeiro grande investimento. Eu ainda estou com essas 600 licenças até... Lá vou eu com spoiler. Somos o segundo maior cliente da OpenAI no Brasil, atrás apenas do Banco Itaú, em termos de utilização do ChatGPT, de consumo de dados, de interações, e foi fantástico, assim, as pessoas entenderam. Se a gente perguntar mais um pouquinho, ele vai acabar soltando. Começou o movimento ali, as pessoas criando seus assistentes, e foi muito importante para o passo seguinte, que foi a introdução dos agentes de IA em janeiro deste ano na Bemol. Você falou do Singular, né? Eu participei lá da imersão e eu participei da imersão, levei um colaborador da minha empresa, assim, levei mais um colaborador da empresa, né? Que ele já mexe super bem com BI, e eu falei o seguinte, olha, a gente precisa entender o que está acontecendo. E eu saí de lá dessa imersão, assim, com a cabeça, assim... borbulhando, porque... Imagina. Muita informação. É muita informação, são muitas tecnologias disponíveis, cada uma com uma função. E foi muito interessante porque logo após essa imersão, eu fui a São Paulo, eu tinha uma reunião e apresentar era uma apresentação dos 2 negócios que eu tenho. Então, uma pessoa estava cuidando da apresentação e eu ia para poder apresentar. Só que eu achei que estavam cuidando das 2 e uma não. E eu descobri isso quando eu cheguei no aeroporto. Aí eu falei assim, putz, enfim. Do aeroporto de Guarulhos até o local da reunião, 3 horas de trânsito. Em 3 horas, com conhecimento desta imersão, eu preparei, gerei imagem do projeto, montei a apresentação. Foi um negócio assim, que eu fiquei assim, super... Fez um bom prompt. Eu fiquei feliz e eu me senti assim, como... há muito tempo que eu já não mexia em montagem de apresentação, né? Já passei um pouco dessa fase, graças a Deus, mas eu relembrei aquela época que eu ficava montando a apresentação, e aí fiz aquilo ali num tempo assim, super curto, gerando imagem com a logo da minha empresa. É um negócio assim, surreal. Então, assim... diminui até o estresse, né? Nem vi passar as 3 horas de trânsito. Mas eu acho que
a ferramenta, ela precisa ser empregada, precisa ser mudada a cultura. Depois disso, eu contratei uma empresa para poder ajudar a desenvolver várias ferramentas para dentro do meu negócio, para poder justamente a gente trabalhar com o suporte da inteligência artificial, de ferramentas de inovação, para que a gente possa entregar para o nosso cliente uma solução melhor, eu costumo dizer assim, uma independência de informação, porque eu tenho num dos meus segmentos do ecossistema de soluções de saúde, eu tenho que entregar várias análises para o meu cliente. E aí, normalmente, ele depende de mim para a entrega da informação. E aí agora nós estamos agora finalizando o desenvolvimento para que esse acesso à informação esteja na mão dele, do RH da empresa. Então, se o RH tem uma reunião com o seu diretor, ele não precisa ligar, pedir uma informação, e aí o rapaz que fica só mexendo em BI, trabalhar a informação para ele, que talvez não seja no tempo em que ele precisa, ele vai conseguir ter essa independência. Então, isso para mim está sendo algo que eu estou falando assim, olha, daqui para frente nós iremos falar constantemente sobre inovação dentro da empresa e começar a nossa célula de treinamento, porque é aquilo, né? Assim, eu já estou com uma visão nesse segmento, eu preciso agora que a nossa equipe trabalhe também com essa mesma visão Catequizar. E tenha tem que catequizar. E o mais bonito da tua história é ver que o olho brilhou e falou, eu fiz. Sim. A IA, ela nos aproximou do eu fazer. Essa apresentação, essa daqui eu não preciso fazer tudo, mas eu sou capaz de fazer muito mais do que eu fazia antes. Assim, não imagina a minha vida sem uma IA hoje para qualquer coisa. Assim, eu converso com voz aqui o tempo todo. A minha filha tem 4 anos, ela já vai conversar com o ChatGPT, ela adora perguntar palavras em inglês. Olha, em português, como é que é em inglês? E ela fica lá minutos conversando. Então, assim, a IA possibilitou estar na nossa mão algo que não estava na nossa mão. E é isso que os nossos colaboradores precisam enxergar. Exatamente. Sim. De novo, né, a cada ciclo novo há sempre as desconfianças, né? Então, hoje o nosso catequizar, além de colocar a cultura como centro, é dizer que o primeiro passo que a gente traz a IA é para melhorar a sua atividade, né? Se lá na frente essa sua atividade ela vai ser modificada, né, ela vai ser desacelerada, ou a gente vai trazer um agente ou um assistente para fazer, não é agora, né? Agora eu quero falar sobre você, o quanto você pode ser produtivo e fazer talvez atividades que agreguem mais valor para você, para a gente como organização e para a tua saúde mental, né, querido? Porque no final do dia talvez você esteja sobrecarregado com muitas atividades e atividades que a IA te ajudou, né, em 3 horas durante o trânsito consiga fazer, que com certeza essa é o básico, né, do que ela consegue te ajudar no dia a dia. Então, eu acho que o nosso catequizar hoje, dentro da empresa, está em colocar para eles que ainda não é a substituição. Né? Nós estamos falando sobre a melhoria, a produtividade, sobre a tua saúde mental, sobre o quanto você consegue ser mais produtivo e ser mais feliz usando uma tecnologia. Você consegue fazer muito mais e com a qualidade muito melhor, com um tempo menor investido. Sim. Né? Sim. E o grande recado não é a IA que vai te substituir, é alguém usando a IA. Usando a IA, exatamente. Então, assim, nós temos tempo para aprender. Esse trem está passando. E é a hora que agora quem está nos ouvindo aqui, quem não viu, olha, um monte de dica de cursos aqui, né? Temos a BRH, temos Bemol, temos Singular, temos assim várias oportunidades em Manaus. Não perca. E lideranças que estão nos ouvindo. Eu sei que muitos líderes acho que isso é um bom recado. Sim, é um bom recado para você que... Entenda e aprenda ao máximo. Acho que o teu case é muito legal. Quando você viu, você se encantou, você viu que a sua empresa pode se transformar, ou seja, eu posso prestar um serviço melhor ao meu cliente com os recursos que eu já tenho. E aí você achou, e eu tenho certeza que quando isso acontecer, o teu cliente não te troca. Ele fala, o quê? Aqui eu tenho isso aqui na palma da minha mão. Por que eu vou para um lugar onde eu vou ter que ficar esperando a resposta? Eu já tenho assim, orgulho de dizer que assim, normalmente a minha carteira de cliente ela é muito fiel. Eles não trocam pela atenção, bom serviço, pelo bom serviço.
meu objetivo é ser assim, parte do negócio dele. Então, e um deles é um canal de comunicação que eu gostaria muito, que a gente está trabalhando para isso, para que a gente possa ter dentro da empresa. Porque às vezes quando a gente chega numa indústria, às vezes é difícil você se comunicar com o colaborador. E pior ainda com o dependente. Então, esse é um processo que a gente está já em fase final e acho que em mais 1 ou 2 semanas vai estar implantado. Para quê? Para que a gente possa se destacar. Eu não posso... Eu li aquele livro do Oceano Azul, né? Eu falei, eu não posso estar no meio do Oceano Vermelho disputando espaço, não. Quem quiser que me acompanhe. Que é moleza, né? Ele quer a moleza, ele quer ir para o Oceano Azul. Mas ele vai conquistar isso, não né? É moleza, tá no Oceano Azul não é moleza. Conquistar isso, né? Conquistar não é moleza. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para o negócio e utilizar a ferramenta. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Cleiton e aí teve uma fala, dentre tantas que você falou, mas que me marcou foi o seguinte, você falou assim que dentro da tua equipe tu só contratava quem sabia programar. Mas que o teu melhor programador da tua equipe, ele não sabia programar, mas ele sabia perguntar para o chat. Então, é o saber perguntar, é saber utilizar a ferramenta, né? Ele hoje ele é um grande multiplicador tá contigo, de então, ferramenta. Está sempre. Talento, grande multiplicador. Ele não é programador, mas ele faz praticamente assim. Eu tenho demandas, eu falo, olha, estou com um projeto aqui, ele não é a área dele, ele é gestor, mas ele é tão produtivo, tão mais produtivo, que ele pega esses projetos e me ajuda com várias outras frentes. E ele não é programador. E eu nunca vou esquecer o que eu te contei. Ele sentava numa mesa atrás da minha, eu olhei, falei, tu tá programando? Aí ele falou, tô, mas eu não sei. Mas o ChatGPT sabe. Isso já tem tempo, assim, já tem tempo isso. No 3.5 ainda, imagina agora, com Claude, com Gemini, com... Assim, a capacidade é fantástica. Então, acho que o teu case é um bom case. Tá para ser um podcast aí. Sim. Porque é essa visão de quem está aproveitando a tecnologia para melhorar o serviço que vai atender o teu cliente. Isso é muito legal. Sim. Johnny... E aí? Antes de terminar, a nossa diretora está ali dizendo assim, ó, acabou o tempo, mas tá difícil, né? Mas só para finalizar um pouquinho mais aí, lá na Tutti Plast, Johnny, tem diversos programas que você implantou, e como head, desses programas, quais que você poderia citar como exemplo, porque a gente tem uma audiência muito boa na parte de indústria, e eu sempre falo que eu parabenizo muito o Cleiton e a Bemol pela abertura que vocês dão e o quanto que vocês transbordam conhecimento. Eu acho que isso é fantástico. Vocês são uma empresa que realmente estão muito abertas a poder apresentar e transferir conhecimento. E eu vejo que na indústria... a gente ainda falta um pouquinho mais, pelo menos na minha humilde visão, essa troca de conhecimento, né, do que deu certo. Teve recentemente o Fórum de Relações Trabalhistas e teve um case lá que foi apresentado por uma empresa sobre uma mudança que ela fez e o quanto que impactou na questão da produtividade. Dentro da Tutti, quais foram, me cita um casezinho aí que você, olha, esse daqui foi fantástico, não foi tão complexo a mudança, para que as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo possam começar a refletir e ver se consegue já implantar. Perfeito. A gente comentava sobre educação em catequizar, né? E no início a gente comentava sobre a segurança psicológica. Eu vou dar 2 exemplos práticos do que lá há 5, 6 anos atrás a gente acrescentou, que faz parte de uma inovação, de transformação, que é o nosso atendimento psicológico, né? A gente transformou o nosso atendimento, que ele batia lá na nossa porta, né? Olha, eu quero marcar 1 hora lá com o seu Johnny, eu quero marcar 1 hora lá com a psicóloga. Daí a gente trouxe isso para uma plataforma, onde ele tem lá todos os nossos horários livres, todo o atendimento que ele faz, e também um direcionamento para que ele possa fazer o acompanhamento externo com o nosso plano de saúde. E outro, muita inspiração da Bemol, a gente também criou uma plataforma de educação. Então lá a Bemol tinha o Bemol Educa, a gente tem o Tutti Academy. Então lá a gente tem uma plataforma de educação que a gente criou para trabalhar as trilhas de desenvolvimento desse colaborador. E
o passo posterior a isso é educar a comunidade, né, a sociedade. Então, agora a gente está transformando o que era em matrícula para CPF. Né? Então, qualquer hoje pessoa também vai poder conseguir fazer as trilhas de conhecimento, porque a gente tem esse olhar. Eu comentava ontem com a nossa diretora de conteúdo que a gente, nos últimos 6 anos, criou 21... eu falei, tá, vou contar. Tá, são 21 soluções, né, que a gente consegue traduzir em entregas dentro do RH e sempre todas elas linkado, né, sempre ao colaborador. Né? Eu digo que em vários momentos o estar tanto tempo dentro de uma única unidade, dentro de um único processo, não pode fazer com que a gente perca a empatia e a sensibilidade. Né? Então, eu acho que todas as nossas ações e agora os prompts, todos os nossos prompts para as IAs e para os chats, o prompt tem que estar muito bem dito da empatia e da acessibilidade. Então, tudo que a gente fez e faz está sempre linkado ao colaborador e esses 2 exemplos são 2 exemplos práticos desse processo. E você, Cleiton, um recadinho aí que você possa deixar, uma dica de ouro? Olha, foco nas pessoas, né? Eu lembro que eu fui num fórum de relações trabalhistas há uns 3 anos atrás, eu acho que até mais, acho que antes, pré-pandemia, e as pessoas falando em home office, mas pós-pandemia, home office, e eu falei, gente, assim, eu lembro que eu fui, o pessoal de indústria, tudo me olhando. Falei, gente, nós estamos falando de home office, e assim, qual é o percentual de pessoas contempladas com isso na sua unidade? Porque uma indústria, dos teus 2.000 colaboradores, 10%, né? E olha lá, né? Bem menos. Eu falei, gente, acho que a gente está esquecendo de olhar para quem traz o resultado. Então, na Bemol, nós implementamos um programa que hoje, cada colaborador de qualquer área tem que ter no mínimo 7 folgas no mês. Isso para o varejo é um desafio. Varejo, eu trabalho de segunda a segunda, eu trabalho no domingo e a gente vai ampliar para 8. Por quê? Porque eu estou pensando no modelo de quem trabalha de segunda a sexta. Você tem no mínimo ali 8 folgas durante o mês. Então, tem que ter o olhar para as pessoas. Sim. Às vezes a gente foca demais no resultado e esquece que o resultado vem através de pessoas. Mas com isso, teve algum resultado positivo? Vocês já conseguiram... A gente tem vários... Assim, o sonho de todo gestor de RH, como o seu, é turnover baixo. Né? E essa é uma das ações que a gente implementou para diferenciar a Bemol dos seus concorrentes ou de outras possibilidades de emprego. Ele falava, olha... Trabalho de segunda a sexta, o famoso 6-1, a discussão grande que tomou conta do Brasil, eu não quero, eu quero um pouco mais de liberdade. E eu entrego para ele uma criação nossa, um mapa de horários, onde ele tem um app, ele vai saber os dias que ele tem folga, como é que ele vai poder se programar. Perfeito. Então, acho que o grande cuidado com pessoas. E nesse momento de tanta coisa, olha, vocês vão perder seus empregos, nós não vamos perder os empregos. E criaram, então, tinha lá olha, o futuro das profissões é o engenheiro de prompt. Do jeito que nasceu, morreu essa profissão. Já morreu, né? Já morreu. Então, assim, cuidado, atenção às pessoas, que o resultado vem em consequência dessa atenção. Esse é o foco da nossa organização. Minha diretora, acabou o tempo, né? Já esgotou, né? Já esgotou? Marcela, e aí, Marcela? Não, sai daqui, como sempre, né, diferente de quando a gente entra, porque a gente troca aqui muita experiência, é interessante, eles são parceiros aí, né, de RH, então, realmente, o que eu escuto, eu já levo e trago para mim, para que eu possa aplicar. A DDL também é um escritório jurídico, vocês sabem, e a gente também vai fazer o da Singular imersão dentro da DDL. Isso aí, para mim, é super inovador, né? Porque está quebrando muita coisa ali dentro, né? Mas a gente entende ali que tem que estar à frente. A gente tem que entender como isso funciona. Como você falou, eu tenho que entender como isso funcionou. E funcionou, né? Super. Então, assim, muito obrigada pelas contribuições, foi excelente. E dia 17 de junho tem o quê? Tem o nosso RH Innovation. Primeiro, no Manauara Shopping, a partir das 18. A partir das 18, não perca. Imperdível. E dia 31 de maio, PDXP, no Vasco Vasques, a partir das 13 horas, com muita gente boa
Muita atração Temos que nacional para falar de IA. Não tem como você ficar de fora, não tem como você dizer que, puxa, não entendo. Se não entende é porque não está buscando. Busque, faça sua imersão, conheça a ferramenta, conheça as diversas ferramentas, veja qual que é aplicável para o seu negócio. E em nome da BRH, em nome do Disrupção, em nome do nosso presidente Francisco de Assis, queria agradecer a presença de vocês dois nesse momento, nesse bate-papo super disruptivo e super reflexivo. É um prazer enorme dividir essa mesa com todos vocês, minha querida Marcela, que esteve hoje aqui junto conosco. E até o próximo episódio do Disrupção. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, gente, e até a próxima. Até a próxima.